Agora lemos, fala de uma passagem que Deus chama o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um homem que foi separado pelo Senhor para se mover numa dimensão profética e entender os mistérios do reino espiritual. Quando nós olhamos o livro de Ezequiel no capítulo 37, nós sabemos, obviamente, que está falando da nação de Israel. A nação de Israel que sairia, que ficaria dispersa, que iriam ser despejados da sua terra, que iriam morar em terras estranhas, a diáspora dos judeus, mas que chegaria um tempo em que aquilo que não existia, que diante dos olhos da humanidade não tinha mais jeito, Deus estava dando uma palavra para Ezequiel, que isso iria voltar, que iria acontecer, que a nação iria reviver. Então ele estava falando de algo escatológico, que a gente vê em 1948, quando há o reconhecimento do Estado de Israel. Mas quando o profeta Ezequiel estava liberando essa palavra concernente aos eventos escatológicos, ele estava sendo levantado por Deus para profetizar. E a profecia dele estava relacionada não só com o levantar de uma nação que estava morta, mas mais do que isso, estava relacionado com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós começamos a ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, o Espírito Santo ele tem intenções, ele tem desejos. O Espírito Santo ele não é um fogo, ele é comparado com um fogo, mas ele não é um fogo, ele nos purifica como um fogo. O Espírito Santo ele não é uma água, ele nos lava como a água. Ele não é uma chuva, mas ele nos molha como a chuva. Ele não é um orvalho, mas ele rega a terra na madrugada do deserto, quando a terra da nossa vida está seca. Ele não é uma pomba, mas ele é simples como uma pomba. Ele não é um vento, mas ele se move como um vento. Então quando Deus chama o profeta Ezequiel, diz assim: profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo de Deus. Nós estamos querendo declarar que o Espírito Santo de Deus tem liberdade para soprar o poder de Deus sobre as nossas vidas nessa hora, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. E é isso que você viu aqui. Você viu o Espírito de Deus soprando sobre algumas pessoas. Você sentiu o Espírito de Deus soprando sobre você. Sabe por quê? Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua história, na sua casa, na sua vida e na sua família. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós começamos a ver Deus criando o homem. Gênesis capítulo 1, do versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 7, a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 26, a Bíblia fala que Deus fez o homem, façamos o homem. E em Gênesis capítulo 2, do versículo 7, ele forma o homem. Façamos o homem, forma o homem. Quando Deus faz o homem, a sua imagem, está falando da sua imagem espiritual. Ou seja, Deus é espírito e busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando Deus cria você, Ele cria o seu espírito, que é a imagem do Espírito de Deus. Depois Ele cria semelhança, que quer dizer a palavra adamá no hebraico, que está relacionada com a capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar. Então depois que Deus faz o homem corpo espiritual, a imagem dele, aí é que Deus vai formar o homem, formar do pó da terra. Aí sim Ele está fazendo o nosso corpo físico, o nosso corpo que veio do pó, e do pó tornará. Depois que Ele faz o homem do corpo físico, porque já tinha feito o corpo espiritual e a mente, Ele sopra nas narinas o fôlego de vida. O sopro de vida de Deus estava agora depositado dentro do homem. A presença de Deus estava dentro do homem de forma sobrenatural. Soprou-lhe, aleluia. A palavra soprou quer dizer, ou então hálito de Deus. Deus libera aquilo que estava dentro dele para dentro do homem. Fôlego é a palavra neshama no hebraico do original,
que quer dizer espírito. O que Deus estava pegando era o homem que ele tinha feito do pó da terra, a sua imagem, e coloca dentro do homem a presença do Espírito Santo de Deus. E quando Deus cria o homem, coloca o homem com o Espírito Santo de Deus dentro dele, o homem não é mais um vale de ossos secos, porque o que determina a vida não é a carne, o que determina a vida é o Espírito. É por isso que a presença do Espírito é a coisa mais importante que você tem. É por isso que você está aqui nessa noite, até essa hora, e se puder você fica até mais tarde, porque a coisa mais importante da sua vida não é os seus compromissos lá fora. A coisa mais importante da sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus, te embriagando, te tomando, te possuindo, te levantando. Quando Deus sopra, Ele sopra da boca dele a vida dentro do homem, e Ele libera a presença do Espírito de Deus dentro do homem. E é por isso que Ele diz para o homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque senão você vai morrer. A morte que Ele estava dizendo não era uma morte física. A morte que Ele estava falando era concernente à morte espiritual. E a morte espiritual estava relacionada diretamente com a presença ou com a ausência do Espírito Santo. Como o homem peca, ele altera a imagem de Deus, e quando ele altera a imagem espiritual de Deus, ele perde a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o retrato do vale dos ossos secos que Deus estava mostrando a Ezequiel era nada mais, nada menos do que o homem sem a presença do Espírito Santo. O homem sem a presença do Espírito é como um vale de ossos secos. É como um homem que só pensa em casar-se, em dar-se casamento, só pensa nas coisas da terra, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em promiscuidade, só pensa em andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência. É por isso que Deus estava chamando Ezequiel e estava dizendo assim: olha, Ezequiel, você tem que profetizar o Espírito, para que o Espírito possa entrar dentro deles e fazer algo sobrenatural na vida deles. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite e te mostrou a presença do Espírito Santo aqui em várias pessoas, inclusive na sua? É para te mostrar que lá fora, pessoas da sua família, lá fora, pessoas que estão perdidas nas drogas, na prostituição, na ruína, a violência cada dia cresce. Sabe qual é a solução para eles? Eles são vales de ossos secos. Você é o profeta Ezequiel, e Deus está te chamando para dizer: profetiza sobre eles, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre os teus amigos, profetiza sobre a tua família, profetiza dos quatro ventos. Sabe qual é a solução para Altamira e a solução para o Brasil? Tem uma geração cheia do Espírito Santo. Dilma não vai fazer nada, Lula não vai fazer nada, Temer não vai fazer nada. Quem vai levantar a bandeira da vitória sobre a nação brasileira é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É por isso que Deus te chamou aqui nessa noite. Te chamou para dizer que você é um instrumento dele. Te chamou para dizer que é você que ele vai usar. Te chamou para dizer que é ele que vai botar a palavra de autoridade na sua boca. E quando você abrir a sua boca, pessoas que estão desviadas de dentro da sua casa, que estavam um dia na presença de Deus, vai voltar. Porque o vale de ossos secos vai ser transformado. O vale de ossos secos vai ser alcançado. O vale de ossos secos vai ser impactado. Pastor, o senhor está querendo dizer o que? Eu estou querendo dizer que você é o Ezequiel, e a Ezequiela dessa geração. É você que vai abrir a boca nessa cidade e dizer: assim diz o Senhor, espírito de morte, de violência, saia deste lugar, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. O homem perde a presença do Espírito Santo, e Jesus vem justamente para isso, para trazer de volta o Espírito Santo. Então ele tinha que vir como homem, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E é por isso que ele chega para os discípulos em João capítulo 16, diz assim: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas eu não posso dizer tudo para vocês agora. Eu vou ter que ir, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas que vós conheceis, porque ele vai habitar em vós. O mundo não conhece, porque o mundo está andando segundo o príncipe da potestade do ar, mas com vocês é diferente. Eu vou morrer, eu vou subir, eu vou apresentar o sangue do meu sacrifício,
sacrifício diante do tabernáculo celestial, mas eu vou voltar e vou mandar o Espírito Santo de Deus, e aí os ossos secos vão receber vida, ossos secos vão receber poder, os ossos secos vão receber unção do Espírito de Deus. Receba vida, filha. Jesus, vem. A unção está muito forte aqui neste lugar. Tem muito poder de Deus aqui neste lugar nessa noite. Chamantaki andekadarapatebi kisi andekai. Riketoblastobi andekenasepia. Ramantuike fly. Shibiaske tereketuike mandeka. Prepara que tu vai ter sonhos. Prepara que tu vai ter visão. Prepara que vai vir revelação. Prepara que a dimensão profética está sendo aberta. Chamando-i. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê Jesus chegando às margens do Jordão para ser batizado por João Batista, seu primo. João Batista olha para Jesus e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele olha para Jesus, ele não vê Jesus na dimensão física, ele vê Jesus na dimensão espiritual. Ele era o Cordeiro que tinha que vir para ser morto. Por isso que ele falava para os apóstolos que ele teria que vir, teria que morrer, mas o terceiro dia ele ia ressuscitar. Para se cumprir a profecia e para que tudo pudesse acontecer, o Cordeiro é levado ao matadouro, como uma ovelha muda, como diz o profeta Isaías. E ali o Cordeiro é crucificado. Quando o Cordeiro é crucificado, ao terceiro dia, quando eles vão procurar o corpo dele, ele ressuscita. Quando ele morre como um cordeiro. Mas quando ressuscita, ele ressuscita como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E como vocês sabem, o sumo sacerdote tinha que oferecer o sangue do cordeiro lá no santo do tabernáculo da terra, o qual Deus mandou Moisés construir de acordo com o modelo do céu. Quando Jesus ressuscita, ele vai apresentar o sangue do cordeiro, mas não no tabernáculo feito por mãos humanas, no tabernáculo celestial. E aí ele sobe. O salmista retrata a entrada de Jesus no céu quando ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei. Aleluia. O Rei da Glória entra na dimensão celestial e no terceiro céu vai até o tabernáculo que Deus tinha dado o modelo para Moisés construir, e apresenta o sangue dele no santo do santo. Logo depois disso, ele desce para a terra. Quando ele desce para a terra, ele passa 40 dias após a sua ressurreição. Nesses 40 dias, ele começa a caminhar com os discípulos no caminho de Emaús. Ele entra quando os discípulos estavam reunidos, com medo, sem saber o que ia acontecer. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Em um determinado momento, em João capítulo 20, depois da sua ressurreição, Jesus entra, olha para os discípulos que estavam ali sentados e diz assim para ele: paz seja convosco. Os discípulos olham sem entender o que estava acontecendo com Jesus, sem saber o que era. E Jesus diz assim: pode pegar aqui, porque sou eu mesmo. Olha os cravos na mão, olha a lateral que foi furada. Mas Jesus olha para eles, deve ter dado um sorrisinho para dizer: tá vendo? Eu não disse que eu viria e que voltaria e que ao terceiro dia eu ia ressuscitar? Chama eles, olha para todos eles, e a Bíblia diz: e havendo dito isto, soprou-lhes sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. Pastor, não estou entendendo. Como o homem pecou no Éden, perdeu a presença do Espírito Santo, Jesus vem como o segundo Adão, e como o segundo Adão ele não pecou. E como ele não pecou porque era o cordeiro puro que não tinha pecado, ele tinha autoridade para ser aquele que viria trazer de volta a presença do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos e o povo daquela época, que não conheciam e que não tinham entendimento aprofundado das Escrituras, não estavam entendendo nada. Mas o que Jesus estava dizendo era: eu estou trazendo de volta a presença do Espírito Santo que vocês perderam no Éden para dentro de vocês. A partir de agora, vocês nunca mais serão um vale de ossos secos, serão homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder
poder do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito Santo. Tem pessoas que estão sendo transformadas nesse congresso. Você não entrou aqui por acaso. É uma transformação que começou hoje na sua vida. Aleluia. Olha o irmão que está do lado e diga assim: começou um novo tempo na sua vida hoje. Depois ele pega o seu colégio apostólico e vai para o Monte das Oliveiras. E quando chega no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1 do versículo 6, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: quando é que tu vai restaurar o reino a Israel? Jesus olha nos olhos dele e diz assim: não vos compete saber tempos e épocas os quais o Pai preparou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam preocupados com o reino natural, estavam preocupados em resolver um problema natural da nação de Israel. Jesus estava dizendo: eu vim para trazer de volta aquilo que é mais precioso para a vida de vocês, a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos olham para aquilo, o céu se abre, Jesus é assunto aos céus. Dois anjos param perto deles e dizem assim: varões galileus, por que eles estão preocupados? Se mesmo Jesus que vocês viram subindo é o mesmo Jesus que vocês vão vir descer. Ele vai descer para buscar a sua igreja, ele vai descer para buscar a sua noiva, ele vai descer para buscar o seu povo. Quem tem aqui que é povo de Deus, que é noiva do Cordeiro, levante a sua mão e diga glória a Deus. Agora preste atenção comigo. Você olha para a Bíblia e você vê um homem como Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Nega Jesus depois de andar com Jesus tanto tempo. Esse mesmo Pedro que estava andando com Jesus, mas ainda era um vale de ossos secos. Depois de Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desce sobre ele, o homem fica corajoso. O homem não tem medo de nada. E aí 9 horas da manhã, Atos capítulo 2, festa de Pentecostes em Jerusalém. Gente de tudo e qualquer país e religião e região. Alguns vinham por causa da festa, outros vinham por curiosidade, outros vinham como vendedores ambulantes. Naquele dia, Atos capítulo 2, o céu se abre de novo sobre Jerusalém. Mas agora o sopro não veio da boca de Jesus em João capítulo 20. O sopro veio da boca de Deus. Deus olha para lá e vê um grupo de pessoas reunidas. Tinha 500 pessoas reunidas. Dessas 500 pessoas, muitas foram embora, 380 foram embora, ficaram 120 pessoas. 120 pessoas que estavam lembrando da palavra que Jesus disse em Lucas 24, 49: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus tinha soprado o Espírito nas narinas de Adão quando cria. Deus tinha, através de Jesus, tinha soprado da boca de Jesus sobre eles a presença do Espírito. Para poder não ter dúvida, ele abre os céus. E quando ele abre os céus, ele abre um portal celestial. E quando ele abre o portal celestial, eles estavam reunidos ali em Pentecostes, quando veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam reunidos, e viram como línguas repartidas como de fogo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Céu se abriu, o som do vento do Espírito veio, e a manifestação da glória do Senhor veio sobre aquele povo. Era vale de ossos secos, mas agora não, começa a crescer mesmo, começa a crescer carne,